Aleluia! Os irmãos que estão aqui, se quiserem se assentar, eu queria compartilhar com os irmãos uma pequena palavra que o Senhor colocou no meu coração. Vivemos aí num tempo intenso de busca pelo avivamento, de busca pelo Espírito Santo, de busca dos dons, de busca do poder de Deus. Avivamento, me enche, vem com teu fogo, queima de dentro para fora. Mas eu quero dizer para vocês, o avivamento ele já chegou sobre as nossas vidas. O tempo de avivamento já está sobre nós, porque o Espírito Santo já habita em nós, Ele está no meio de nós, Ele está sobre nós. O avivamento maior é o poder de Deus que habita dentro de nós. E é esse poder que tem que te conduzir, é esse Espírito que tem que te levar aonde Ele quer te levar. Existem pessoas sendo curadas, existem pessoas sendo transformadas, existem pessoas sendo mudadas de dentro para fora. Existe um mover do Espírito Santo, existe uma glória de Deus sobre nós, porque a palavra de Deus diz que a terra está cheia da glória de Deus. Mas talvez você ainda não percebeu esse avivamento. Sabe por quê? Porque você não está sabendo lidar com aquilo que Deus já colocou sobre a sua vida. Você não está entendendo nada do que está acontecendo ao seu redor. O poder de Deus está sobre você, o sobrenatural de Deus está agindo na sua vida, mas você ainda está olhando para ontem. Você não entendeu, você está perdido no meio de um avivamento. Parece que tudo saiu fora do natural, fora do controle. Mas o avivamento ele está aí. Ele existe. Tem pessoas que falam: eu ouvi Deus falar, mas é coisa da minha cabeça. Eu tive uma visão. Mas não é não. É porque eu estou querendo tanto. Eu ouvi algo de Deus. Uma pessoa foi curada com uma oração minha. Mas é coincidência, porque ela estava tomando remédio, estava fazendo um tratamento. Não! Não dê ouvidos à voz do inimigo. Faça o que Deus te mandou. Estamos clamando avivamento, avivamento, poder de Deus, glória de Deus. E quando ela chega, a gente não sabe o que faz com ela. Mas eu quero que você entenda algo. Eu vou te ensinar um caminho, qual eu aprendi e tenho desfrutado um pouco, porque existe mais de Deus, muito mais de Deus. É muito profundo aquilo que temos que cavar, porque o Senhor ele vai nos levar a um nível de profundidade, a um nível de unção muito maior daquilo que conhecemos, daquilo que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, o nosso coração nem sentiu, mas a palavra de Deus diz que o Espírito nos tem revelado. Deus não é Deus de mistério, Deus é Deus de revelação. Deus é Deus de revelação. E se você quer revelação da parte de Deus, leia a palavra. Porque através da palavra, através das escrituras, vão fluir rios de água viva do seu ventre. O Espírito Santo vai te tomar de tamanha forma que você vai ver as letras saltarem ao teu coração. E eu aprendi algo com uma mulher que, biblicamente, nem nome tem na Bíblia. Essa mulher, que está em Marcos 5, ela declarou assim: porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. O que nos falta para sermos verdadeiramente avivados? Primeiro ponto, ter fome de Deus, ter desejo de Deus, fome da palavra, fome de orar, fome de jejuar, fome de subir monte. Nos falta isso. A palavra de Deus diz que essa mulher, fluía dela sangue, jorrava sangue, porque tinha um fluxo. E a Bíblia diz que ela usou de todos os seus recursos, de todas as suas economias, para ser sarada, para ser curada.
mas o estado dela ficava pior. Mas uma coisa que me chamou a atenção, de uma declaração, aqui a palavra diz que ouvindo ela falar de Jesus. Quem era Jesus? Porque ela não conhecia, ela ouvia de falar. O que se falava de Jesus naquela época? Vem aí um homem que cura, vem aí um homem que ressuscita mortos, vem aí um homem que tem um poder, o Messias, vem aí um homem que tem um poder transformador, um homem que vai curar os enfermos, que vai transformar vidas. Esse era Jesus, e ela ouviu falar desse Jesus. E o primeiro ponto que eu quero que você entenda, que aquilo que ela ouviu falar de Jesus gerou nela uma coisa chamada fé. Através da fome, através do testemunho e através daquilo que se falava de Jesus na época, era gerado dentro dela fé. Porque a gente ouve falar de Jesus, a gente ouve testemunhos aqui, a gente vê o Jesus, que Deus tem operado nas nossas vidas, mas ainda assim duvidamos. Ainda assim não cremos que Ele pode mudar o nosso quadro, a nossa história, a nossa diversidade. Mas eu te convido neste dia a você olhar para trás para a sua vida. Olha lá para trás da sua vida, quem você era, o que você fazia, como você estava no mundo. E olha para o dia de hoje, aonde você está, numa noite de sábado, com os teus braços para o alto, declarando: só Ele é santo, só Ele é santo, só Ele é santo. E por que você acha que Ele não pode mudar a tua história daqui para frente? Não mudou até hoje? Não mudou até hoje? Mas eu quero te falar algo sobre a unção. Jesus era um homem natural, porém, sobre Ele existia o Espírito pleno, o Espírito Santo, porque a Bíblia fala que não foi dado o Espírito limitado sobre Ele, era ilimitado. Ele era 100% Deus, 100% espiritual. Porém, Ele era como eu e você, carne, osso, matéria. E a palavra diz que o Espírito Santo veio sobre Ele, ungiu Jesus para curar os enfermos, abrir portas às prisões, libertar os cativos, apregoar as boas novas. Jesus tinha uma unção. Jesus tinha um poder que operava sobre Ele. O poder de Deus através do Espírito Santo. O Espírito Santo curava, o Espírito Santo ressuscitava os mortos, o Espírito Santo transformava através de um instrumento chamado Jesus, através de um homem chamado Jesus, através de, como nós gostamos de dizer, canal de bênção, como eu e você somos, canal de bênção. E eu volto a lembrar, o avivamento já está sobre você, só que você ainda não entendeu o que você tem feito com tudo que você tem recebido? O que você tem feito com o poder de Deus que está sobre você? Você já tem curado os enfermos? Você tem ido pregoado as boas novas? Você tem se lançado na obra? Você tem se lançado a fazer a vontade de Deus? Isso é um avivamento. Mas primeiramente o avivamento ele tem que te transformar. Se ainda não há mudança dentro de você, primeiro cuida de você. Imagina um cego guiando outro cego. Você precisa ser tratado, você precisa ser curado, você precisa ser transformado. Não adianta sair daqui e falar de um avivamento para uma outra pessoa, quando você mesmo ainda não foi transformado por esse poder. Mas não que o poder não exista, é porque você ainda não entendeu o que está acontecendo ao seu redor. Existe uma coisa chamada ambiência. Você precisa entender o ambiente a qual você está. Você precisa entender o ambiente a qual o Senhor te colocou. Mas esse ambiente ele não é físico, ele não é entre quatro paredes, ele não é o ambiente da sua escola, ele não é o ambiente da rua, ele é chamado ambiente espiritual, ambiência. E essa ambiência ela muda toda hora, constantemente, fluindo sempre. Você já percebeu que em algum momento da sua vida parece que está tudo bem? Daqui a pouco você começa a se sentir irritado. Daqui a pouco você começa a sentir enjoos.
uma dor de cabeça e você não entende nada, eu posso dizer para você, você está sofrendo uma batalha espiritual, você está sofrendo um ataque de Satanás, mas você tem o poder nas mãos, e é tão fácil se libertar disso, é tão fácil você sair debaixo dessa opressão, e eu vou te dizer como: adoração. Adoração. Adoração é uma arma de guerra. Adoração é uma arma de defesa. Você pode tanto guerrear contra Satanás, quando vir esse espírito maligno sobre você, te atormentar, começa a glorificar, glória a Deus, louvado é teu nome, tu és santo, porque Satanás, ele não vai suportar tamanha adoração ao Senhor. Essa mulher ouviu falar de Jesus, e ela pensou: se tão somente eu tocar nas suas vestes, na orla do seu manto, olha o que ela declarou: eu vou ser curada. Ela não disse em nenhum momento: se eu for lá naquele culto de avivamento, talvez Deus fale comigo, talvez eu seja curado. Se eu estiver naquela live, talvez o Senhor ele possa falar comigo, talvez possa haver uma transformação. Não, ela disse: se tão somente eu tocar nele, eu serei curada. Declare no mundo espiritual, você tem autoridade, você tem o poder de Deus sobre você. Declare. Declare na sua casa, declare no meio da sua família, declare no seu trabalho, declare palavras de bênção, porque sobre você existe um poder que precisa ser emanado, precisa ser liberado, precisa ser transferido, precisa ser impartido. Então ela tem essa ideia: se eu tocar nele eu vou ser curado. E o segundo ponto, o primeiro ponto é a fome, o desejo. O segundo ponto, gerar fé. E o terceiro ponto, atitude. Porque a gente tem um péssimo hábito de sermos acomodados. A gente se acomoda com a nossa situação e a gente se engana quando a gente fala assim: no tempo de Deus vai acontecer. Quando Deus quiser, vai fluir. Ah, quando for a vontade de Deus. Você acha que Deus não quer te abençoar? Você acha que Deus, ele não quer abrir portas para você? Você acha que Deus não tem o melhor para você? Você acha que o tempo de Deus ainda não chegou na sua vida? Você está enganado, porque o tempo de Deus já está até passando da sua vida. É você que ainda não tomou posse, é você que ainda não visualizou, não deslumbrou, porque Ele está do seu lado, te orientando, te conduzindo. Basta você crer. E ela teve uma atitude. Uma mulher que saía dela fluxo de sangue, uma mulher que era considerada impura na época, uma mulher que era vista pela sociedade como uma mulher discriminada. Por quê? Porque fluía fluxo de sangue dela. Era uma mulher nojenta para aquela época, e ela era proibida de circular na cidade, porque ela era impura. Mas aquela mulher, ela não quis saber das circunstâncias, ela não quis saber dos impedimentos, ela não quis saber das impossibilidades. O que ela tinha no coração: se tão somente eu tocar nele, vou ser curada. E ela toma uma atitude. Naquele tempo, havia uma grande multidão seguindo Jesus. Quem aqui lembra da festa de Nova Iguaçu? Festa do vai e vem? Não adianta dizer que lembra, que todo mundo foi. Todo mundo foi. Festa do vai e vem. Você andava, era um tumulto, pisava no teu pé, te esbarrava, te empurrava. Era uma coisa de louco aquilo. Carnaval, micareta, quem se lembra disso? O tumulto que é, um pisando no teu pé, te empurrando, cotovelada. Imagine Jesus sendo seguido naquela época. Um monte de pessoas do lado, como a palavra de Deus diz, as pessoas tocavam, as pessoas empurravam, as pessoas esbarravam em Jesus. Mas Jesus, ele declara: opa, alguém me tocou.
Quem me tocou? E eu quero te explicar isso. Aquilo que os discípulos não entendiam. Mestre, nesse tumulto todo mundo te tocou. As pessoas esbarram em você. Há uma grande concentração de pessoas. Mas ele disse, me tocou de uma forma diferente. Porque eu senti sair de mim poder, virtude, unção. Você lembra o que Jesus declarou? O Espírito Santo veio sobre mim e me ungiu. Jesus foi ungido para fazer o que fazia. Se ele fosse 100% Deus na terra, você acha que ele precisava ser ungido? Aquela unção que veio sobre Jesus, o poder que era 100% Deus que habitava dentro dele, foi impartida, saiu dele. Por quê? Porque existia uma mulher que tinha fome, que tinha fé, que tinha vontade, que tinha ideal, que sabia que se tocasse em Jesus seria curada. Ela estava certa, não existia dúvida no coração daquela mulher. Se tão somente eu tocar nele, eu serei curada. E ela vem por trás, no meio daquela multidão, creio que se esvaindo em sangue, porque era um fluxo de sangue. E ela veio derrubando chega para lá. Eu me lembrei de quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Na minha outra igreja, era o Kairos, que chamamos aqui de ECAD. Eu queria tanto ser batizado com o Espírito Santo, depois de um mês de me converter. E uma pessoa falou assim, eu perguntava, como é que fala essas línguas aí? Onde está na Bíblia que eu quero ler? Que eu quero falar isso na igreja, isso é muito bonito. E a pessoa falou assim, não está na Bíblia, você precisa pedir o batismo com o Espírito Santo. Mas eu não entendia o que era. E eu começava, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. E eu fui para o Kairos. E começou a minha guerra, sexta-feira. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Me dá dom de língua. E sexta-feira nada aconteceu. Sábado de manhã, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Senhor, vem sobre mim. Me dá dom de línguas. Eu quero. Sábado nada. E quem já era batizado com o Espírito Santo falava em outras línguas. E quem não era estava sendo batizado. E quando as pessoas estavam falando em línguas, eu parava e olhava, porque eu achava muito bonito. Eu queria muito aquilo. Eu falava, se isso é de Deus, eu quero para a minha vida. Se eu tenho que pular e rodar, não importa, eu quero. Se for de Deus, eu quero pular, eu quero rodar, eu quero falar em novas línguas. Porque eu tinha fome, eu queria aquilo para a minha vida. Sábado antes do almoço, me batiza com o Espírito Santo, me dá dom de línguas e nada aconteceu. Sábado à noite, a mesma peleja, me batiza com o Espírito Santo, me dá dom de línguas, eu já estava cansado de pedir. Domingo de manhã, eu já estava cansado e desanimado, e eu disse, vai ser quando for a tua vontade. Eu não peço mais, eu não vou pedir mais, mas eu queria muito. A última ministração do dia, batismo com o Espírito Santo. E eu lembro que eu estava lá atrás, e o pastor disse, quem aqui já é batizado com o Espírito Santo, mas está desviado da igreja, quer ser renovado, vem aqui na frente. E foram 4 pessoas. E eu fiquei assim, olhando lá de trás. E o pastor impôs as mãos sobre ele, e eles começaram a falar em novas línguas, foram renovados. E ele falou assim, quem nunca foi batizado com o Espírito Santo, vem aqui na frente. E eu, dá licença, sai, deixa eu chegar lá, chega para lá. E eu parei de frente para o pastor. Mas eu estava tão desanimado, tão desacreditado, porque eu pedi durante sexta, sábado e domingo, e eu não via a resposta de Deus. Eu não via nada acontecer. Eu via as pessoas sendo batizadas, mas eu mesmo não era. E eu fechei as minhas mãos e comecei a glorificar, falar glória a Deus, aleluia, santo, glória, glória, glória. E eu senti o pastor impor as mãos sobre mim. E naquele momento, a minha língua começou a enrolar. E eu comecei, rabadacandarabachê. E eu achei muito maneiro. E eu parei, eu fechei a boca, pum. Deixa eu ver se vai sair de novo. E eu comecei a falar. E eu fui batizado com o Espírito Santo. O meu cérebro processava a palavra glória, mas a minha língua saía língua estranha. E quando acabou a ministração, eu fui para um cantinho da parede e falei, deixa eu ver se eu fui batizado mesmo. Rabadacandara, está funcionando.
E o negócio funciona mesmo. E na hora de dormir, será que eu posso? Vou tentar de novo. Rabadacandara. Ih, rapaz, agora isso é meu, isso me pertence. Porque eu queria tanto, eu pedi tanto a Deus, eu tinha fome, eu tinha desejo disso. E essa mulher, ela nos ensina a fome, o desejo, a fé, a atitude. Tudo isso fez com que saísse de Jesus a unção, o poder, fosse impartido, fosse liberado dele para ela. E Jesus, sabendo disso, disse: quem me tocou? Porque eu senti sair unção do meu corpo, sair unção de mim. E a palavra de Deus diz que ela falou a verdade para Jesus. E eu achei um ponto muito interessante. Ele perguntou, os discípulos responderam, e ela se apresentou. Mas como que ela se apresentou? Ela se prostrou diante de Jesus e o adorou e disse toda a verdade. E Jesus respondeu para ela: filha, vai em paz, a tua fé te curou. Sabe por que as coisas não acontecem na minha vida e na sua vida? Porque não temos fé, porque não temos fome, porque não temos atitude. Sabe por que não vemos as pessoas sendo curadas? Porque nós somos o canal de cura e não curamos as pessoas. Sabe por que não vemos as pessoas libertas de espíritos malignos? Porque nós não nos colocamos como atalaia. Porque a gente fala: eu não vou comprar essa guerra. Sabe por que as pessoas ainda padecem? Porque eu e você não pagamos o preço de jejum por vida de pessoas. A gente jejua pelas nossas causas. A gente jejua pelos nossos problemas. O meu filho, ele estava disperso. Ele estava muito disperso com relação às coisas de Deus. E Deus, ele me falou: faz um jejum de 24 horas pela vida do teu filho. E eu fiz 24 horas de jejum pela vida do meu filho. Passado um mês, eu estava me programando para ir para o monte e o meu filho estava se arrumando para sair. Mas de repente ele: pai, não estou afim de sair não. Estou achando um negócio estranho. Sei lá. Falei: então bora no monte comigo. Acho que eu vou no monte. Felipe já deu a bandeira vermelha ali. Acho que eu já vou no monte. Vou no monte. E subimos o monte. E começamos a clamar, começamos a adorar. A glória de Deus começou a nos tomar. O Espírito Santo começou a nos encher. E eu ouvi: agora vou começar a encher o teu filho. Ele não era batizado com o Espírito Santo. E naquele momento ele falou: toque nele, para que o fogo desça. E ele estava orando, e quando eu impus as mãos sobre a cabeça dele, ele começou a tremer. Ele começou a tremer, e eu falei: receba dom de línguas. E ele começou a falar em outras línguas. E eu comecei a liberar tudo aquilo que Deus tinha liberado para a minha vida. Eu comecei a liberar: receba, toma isso, toma aquilo. E ele caiu, e ele levantava, e ele balançava, e eu ia atrás dele: receba. E ele caía, e ele conseguia, andava trocando as pernas, e eu ia atrás dele: receba. O pastor que estava comigo: calma, tu vai matar teu filho com tanta unção que está sendo liberada sobre ele. Eu quero que você entenda algo. O avivamento já chegou na nossa vida. O poder de Deus já está sobre mim, já está sobre você. A unção já está sobre nós. Abra os teus olhos. Veja através do mundo físico, do mundo natural. Olhe numa nova dimensão espiritual. Deixa o poder de Deus fluir sobre você. Existe uma coisa chamada unção, e ela é como corrente elétrica. Ela realmente percorre o seu corpo como energia. A palavra de Deus diz que vai fluir águas vivas do seu ventre. Naquele tempo eles não conheciam a eletricidade, e o que eles poderiam caracterizar como eletricidade era águas vivas. Eu quero convidar os irmãos que estão aqui a se colocar de pé. Você que está na sua casa, que você possa fechar os teus olhos, porque nós vamos adorar
nós vamos louvar de uma forma diferente, nós vamos verdadeiramente nos entregar. Se você tiver que chorar, você chora. Se você tiver que pedir perdão a alguém, você perdoa. Se você tiver que liberar perdão, você libera. Se você tiver que se consertar com Deus, se conserte, porque a glória de Deus vai começar a te inundar, a glória de Deus vai começar a te encher. Basta que você gere fome, desejo como a mulher do fluxo de sangue. Amém? Feche teus olhos. Senhor Deus, quero te pedir, Pai, nesta noite mais uma vez, que o teu poder venha cair sobre nós, que o teu Espírito venha nos envolver agora, Pai, que uma unção, Senhor Deus, a qual nunca sentimos antes, venha tomar o nosso ser agora, que o teu Espírito venha fluir de dentro para fora, que possamos ouvir a tua voz, que possamos sentir o teu cheiro, que possamos te ver, Jesus, neste ambiente. Pai, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, porque queremos ser verdadeiros e espirituais diante de Ti. Glória a Deus, aleluia, aleluia.